navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Gente querida, bom dia. Sejam bem-vindos a esse tempo de culto, com esse hino que diz: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e nos enche de novo. Nós estamos rogando, pedindo que o Espírito de Deus, aquele mesmo Espírito que foi derramado sobre os discípulos no dia de Pentecostes, que nós lembramos hoje, esse mesmo Espírito seja derramado também na minha e na tua vida, para que nós sejamos testemunhas do amor e da graça de Deus nesse mundo tão carente do amor de Deus. Hoje é Pentecostes, hoje é o dia do aniversário da igreja, quando os discípulos receberam essa unção, esse derramamento do Espírito. Então foram com ousadia testemunhas e muitas pessoas se converteram, e surgiu assim então a primeira comunidade, a primeira igreja cristã. Nós nos reunimos nessa manhã e celebramos culto no nome e na presença do Deus Pai, o Criador, do Filho, o nosso Redentor, e desse Espírito Santo que nos congrega, que nos anima e que nos dá poder para testemunharmos do amor de Deus. Que a gente possa se alegrar na presença, na certeza de que Deus está conosco também nesse tempo de culto. Convido você a fechar os seus olhos e a se colocar em oração diante de Deus. Bondoso e amado Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque hoje nós podemos lembrar do derramamento do Teu Espírito Santo, Senhor. Que Tu não nos deixasses sozinhos, mas Tu nos enviasse o Conselheiro, nos enviasses o Consolador, Senhor, para que a gente pudesse ser adotados como filhos, como filhas, e viver nessa relação contigo como nosso Pai, Senhor. Nós te damos graças porque esse Espírito continua nos animando e nos motivando no dia de hoje, Senhor. Nós te agradecemos que onde o Teu Espírito sopra a novidade de vida, Senhor, a transformação, e esse Espírito também revela a nós o nosso pecado, a nossa falha, onde nós nos desviamos da Tua vontade, Deus. Nós te pedimos que a gente seja sensível ao sopro do Teu Espírito, que a gente não rejeite a Tua instrução, Senhor, a Tua correção, que Tu nos mostres onde nós temos falhado e que a gente
possa de coração querer mudar, Senhor, querer viver uma vida que seja condizente com um filho teu, como uma filha tua, Senhor. Nós queremos declarar nessa manhã que estamos diante de Ti, dependentes de Ti, Senhor, que nós somos Teus e que nessa relação contigo nós queremos ser edificados também pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco nessa manhã, nos ensina mais a Tua palavra, do Teu querer, e que a gente saia desse culto transformado, diferente de como chegou. Em nome de Jesus entregamos tudo nas Tuas mãos. Amém. Quem confessa o seu pecado com sinceridade também pode ouvir a palavra da graça de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 9, nós lemos que o Senhor é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para Ele. O Senhor é bondoso e misericordioso e nos aceita quando nós reconhecemos o nosso pecado e quando nos voltamos para Ele. Todo aquele que de coração se voltar para o Senhor, Ele recebe e perdoa pela sua grande misericórdia. Eu assim anuncio o perdão de Deus para os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos nos preparar para ouvir a leitura bíblica, a leitura da palavra, cantando mais um hino de Pentecostes, que diz: vem Espírito Divino, grande ensinador, e revela às nossas almas Cristo nosso Salvador. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem revela as nossas almas Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, tem poder e graça em si. Mostra o teu amor, vem, destrói os alicerces do viver falas, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, ensine, mostra o teu amor, vem, reveste a tua igreja de poder e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, tem poder e graça, ensine, mostra o teu amor. Que o Senhor possa nos mostrar o seu amor revelado também na sua palavra e em seu Filho Jesus Cristo, nesse momento em que nós lemos então a Escritura que guia a nossa reflexão nessa manhã. O texto previsto é o texto do Evangelho de João, capítulo 15, os dois últimos versos, versos 26 e 27, e do capítulo 16, os versos 5 até 15. Ouvimos a palavra de Deus. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Verso 5 do capítulo 16. Agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus.
As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda nesse mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho a dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser, e ele então vai anunciar a vocês. Até aqui a palavra do Senhor, que nós acolhemos com alegria em nosso coração, sabendo que ela é boa, perfeita e agradável, e ela tem o poder de frutificar nas nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco enquanto nós refletimos na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, domingo de Pentecostes é o domingo que nós celebramos o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os discípulos de Jesus. E é então o nascimento da Igreja de Cristo. Hoje é o maravilhoso cumprimento dessa promessa que Jesus fez para os seus seguidores. Ele prometeu que ele não nos deixaria sozinhos, de que ele precisava subir, voltar para junto do Pai, mas de que ele de modo algum iria nos abandonar à nossa própria sorte, ele não nos deixaria sozinhos. E de fato é assim, meu irmão, minha irmã, que Deus em momento nenhum abandonou o ser humano. Ele sempre esteve presente na história da humanidade, na história do seu povo. Quando nós lemos na criação, que fala do relato das obras das mãos do Deus Pai, Deus cria o ser humano e ele caminha no meio do ser humano no jardim. O versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis diz que ao soprar da brisa da tarde, Deus estava passeando pelo jardim quando o ser humano pecou, mas Deus era alguém que procurava comunhão, que caminhava junto do ser humano. E mesmo quando o ser humano se rebelou, quando o abandonou, Deus não abandonou o ser humano. E Deus acompanhou esse povo ao longo do deserto com a sua presença. Desde a criação Deus está presente, o Pai está presente. E quando completou-se a plenitude do tempo, diz a Bíblia, Deus se fez carne em Jesus Cristo, Ele se fez um de nós, Ele viveu de forma palpável entre nós, presente entre nós. E agora então, quando Jesus, antes de subir aos céus, Ele prometeu, mas quando Ele subiu aos céus, Ele ainda deu um jeito de permanecer conosco, de não nos deixar sozinhos, mas de nos consolar, nos animar, nos fortalecer, nos capacitar para o testemunho, através do Espírito Santo, esse consolador, esse auxiliador que Ele prometeu que estaria conosco. O nosso texto de hoje fala dessa promessa que Jesus fez aos seus discípulos. E hoje, então, nós comemoramos que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e capacitados para testemunhar. Nós temos dificuldades de entender, de compreender o Espírito Santo. A figura do Pai e a figura do Filho muitas vezes são mais fáceis da gente entender, mas se relacionar com o Espírito Santo e entender o Espírito Santo por vezes é complicado para nós. Existem tantas percepções a respeito do Espírito Santo, tanto que é dito, ele tem tantos papéis que a Bíblia traz, e nós temos tantas dúvidas a respeito da terceira pessoa da Trindade, e por isso é importante nós conversarmos sobre Pentecostes e sobre o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma essência, têm a mesma natureza. Não são três deuses que nós adoramos, mas é um Deus que se manifesta como Pai, como Filho, como Espírito Santo, o que nós chamamos da Santíssima Trindade. Domingo que vem é o domingo da Trindade,
Nós vamos então conversar um pouquinho mais sobre esse mistério que é a Trindade, um Deus que se apresenta de 3 formas, mas o Espírito Santo tem a mesma natureza do Pai e do Filho. O Espírito Santo também é coeterno com Deus. O que isso significa? De que não foi o Pai que criou o Espírito Santo e que criou Jesus Cristo. Não, é assim que Pai, Filho e Espírito Santo já existiam na criação. Eles são coeternos, eles sempre existiram e sempre irão existir. Não é que o Pai gera o Filho ou o Espírito Santo, mas eles são um e eles existem desde sempre. Se nós olharmos para o livro de Gênesis, para o livro do início de todas as coisas, o primeiro capítulo da Bíblia vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vocês conseguem ver o Espírito Santo já presente na criação? Nós atribuímos o papel da criação ao Pai, mas isso não significa que o Filho e o Espírito Santo não estavam presentes na criação. Quando Deus cria o ser humano, Ele diz: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Deus está dizendo nossa. Isso significa que Ele estava falando com alguém. Ele usa a terceira pessoa do plural. E é isso, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles criando o ser humano. O papel de criação é do Pai, mas o Espírito e Jesus Cristo também estavam presentes. Toda a Trindade estava presente na criação do mundo, na criação do ser humano. Então, o papel de criação nós atribuímos ao Pai. Da mesma forma, quando Cristo entra em cena na história da humanidade, o Pai e o Espírito Santo não estão longe, mas eles também estão presentes. O foco é na obra redentora, na obra salvadora de Jesus, mas Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes. O Pai e o Espírito Santo continuam existindo e continuam atuando. O próprio Jesus age no poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando Jesus vem até nós, o foco então passa à pessoa do Filho, no papel de redenção e de salvação que Ele tem para cumprir. Depois que Jesus completa a obra de salvação do ser humano, Ele cumpriu a sua missão e Ele diz para os seus discípulos: olha, chegou a hora de eu voltar para junto do Pai. O que eu tinha para fazer está consumado. Mas Ele promete também que iria deixar o seu Espírito Santo, para que a gente não ficasse sozinho, para que a gente não ficasse abandonado, e que esse Espírito que Ele enviaria iria nos convencer daquilo que Deus fez por nós. Nós podemos dizer então que hoje nós vivemos no tempo da graça, no tempo do agir do Espírito. O papel de Deus como Criador está completo, o papel do Filho como Redentor dessa criação rebelde, pecadora, também está completo. E hoje nós vivemos no tempo do Espírito, onde o Espírito então nos convence do amor do Criador e de que Ele veio ao nosso encontro em Jesus Cristo para nos salvar, para nos reconciliar. O agir do Espírito Santo é o foco dos nossos dias. Deus realizou sua obra criadora, Jesus a obra redentora, e o Espírito Santo é aquele que está trabalhando hoje nos nossos corações. E Jesus deixa muito claro qual é a tarefa desse Espírito Santo: nos convencer de 3 coisas, diz Jesus: do pecado, da justiça e do juízo. O trabalho do Espírito Santo pode ser colocado nesse papel de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, o Espírito Santo nos leva a confiar no amor de Deus, em confiar naquilo tudo que Deus fez por nós para nos reconciliar através de Jesus Cristo. É isso que Jesus está trazendo no nosso texto, explicando o papel do Espírito Santo. Hoje nós ouvimos muitas igrejas falando sobre o Espírito Santo, mas esse ensino muitas vezes está tão deturpado. Muitas vezes o ensino sobre o Espírito Santo está ligado apenas a manifestações sobrenaturais, a línguas, a dons, a sentimentos, a emoções que o Espírito provoca dentro daqueles que creem.
Eu não estou dizendo que essas coisas não existam, não existiram. O Espírito também fez muitas coisas sobrenaturais. Basta ler o livro de Atos, que a gente não pode negar isso. O Espírito age sim de forma sobrenatural. Mas quando nós lemos esse texto, Jesus deixa muito claro de que o propósito do Espírito Santo, o principal propósito dele, é trabalhar no nosso coração e de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito. É para isso que ele foi enviado. Ele pode trazer junto poder, sinais, milagres, línguas, pode. Mas o foco do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, não é o sobrenatural, mas é trabalhar o coração do ser humano. Nós precisamos ser convencidos dessas três verdades fundamentais que a gente insiste em esquecer: o pecado, a justiça e o juízo. Nós precisamos ser convencidos do nosso pecado, porque muitas vezes nós nos acreditamos mais justos do que nós somos. A gente sempre consegue olhar para alguém que de repente é pior que a gente e dizer: puxa, pelo menos eu não sou tão mal assim. E a gente muitas vezes se acha justo, se acha bom, se acha decente. Mas a gente esquece da seriedade da questão do pecado, de que nós, na nossa essência, somos rebeldes contra o nosso Criador. Essa rebelião que existe dentro de nós nos afastou, nos desconectou de Deus. E é ela então que gera todo o nosso mal proceder, todos os erros morais, éticos que a gente comete. É por causa dessa desconexão com o nosso Criador. E essa é a nossa natureza como seres humanos caídos. Muitas vezes a gente esquece disso e a gente se acha melhor do que a gente é. E a gente precisa então ser constantemente lembrado pelo Espírito Santo que nós não somos pessoas boas, pessoas dignas, pessoas perfeitas, mas de que nós somos pecadores na nossa essência. Uma vez que nós somos lembrados do nosso pecado, também nós precisamos ser lembrados da justiça de Deus, porque a nossa tendência ao lembrarmos que somos pecadores é tentar fazer alguma coisa para compensar o nosso pecado. Se a balança está pendendo para baixo, a gente tenta colocar algumas boas obras, fazer algumas coisas boas para levantar essa balança, e a gente acredita que a justiça pode ser feita por nós mesmos. Nós podemos nos tornar justos, basta se esforçar, basta querer. A gente tenta compensar a nossa rebeldia, o nosso mau proceder e fazer algo para ser aceitos por Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que a régua de Deus, o padrão de Deus de justiça é a excelência, e nós não conseguimos chegar lá. Pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos cumprir a justiça que Deus exige de nós. E por isso, nós precisamos ser convencidos pelo Espírito de Deus de que apenas Jesus pode cumprir a justiça que Deus pede. Se nós tentarmos pelas nossas forças, nós vamos falhar miseravelmente. Mas Jesus cumpriu a justiça que Deus pede. E Ele nos chama então a confiar naquilo que Ele fez por nós, a confiar na sua graça, na sua misericórdia, no seu perdão, no seu amor. A justiça de Deus foi revelada em Cristo Jesus, porque Ele morreu pelos nossos pecados. E nós precisamos ser constantemente convencidos disso, porque senão nós achamos que nós precisamos fazer algo para sermos aceitos e amados por Deus. E por fim, o Espírito Santo nos convence do juízo, de que Deus, no final de todas as coisas, irá julgar o mundo, mas irá julgar o mundo por Cristo. E nós, então, se estivermos em Cristo, nós podemos ter a certeza de que seremos trazidos para perto de Deus. Nós seremos julgados através de Jesus, e Jesus é o Cordeiro de Deus sem pecado, aquele que nos amou e entregou a sua vida por nós. Aquele que hoje é o príncipe desse mundo, diz o texto, ele já está condenado, ele já foi derrotado, já foi vencido com a ressurreição de Jesus. E nós hoje estamos livres do poder das trevas, nós podemos experimentar liberdade do poder das trevas. A gente não precisa se dobrar ao nosso ego, ao nosso individualismo, ao nosso egoísmo,
mas Jesus nos apresenta um outro caminho, o caminho do amor. Nós fomos resgatados do domínio das trevas para o domínio da maravilhosa luz de Deus. Diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1,13: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós precisamos crer que essa é a justiça de Deus, e para aqueles que estão em Cristo, nós passamos da morte para a vida. Esse é o papel do Espírito Santo no coração daquele que crê. E nós precisamos a cada novo dia buscar esse Santo Espírito. Essas verdades que nós ouvimos a cada domingo na igreja, a gente tem a tendência de esquecer. O ser cristão é ser lembrado constantemente dessa verdade simples, de que Deus nos ama e Ele fez o que é necessário para nós estarmos com Ele em Cristo Jesus. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que nós possamos nos deixar inundar por esse Espírito de Deus, preencher por esse Espírito de Deus, e que Ele trabalhe em nosso coração, nos convencendo desse amor, dessa graça imerecida, que nós fomos alvo, de que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Que assim nós possamos celebrar Pentecostes, deixando Deus nos moldar, nos transformar, para que a gente também possa brilhar a luz de Cristo nesse mundo. E a gente possa fazer assim novos discípulos, como Jesus pediu que nós fizéssemos. Jesus prometeu que o Espírito Santo seria derramado, dando poder para que a gente fosse testemunha em Jerusalém, na Samaria, Judeia e até os confins da terra. Que a gente possa se deixar guiar por toda a verdade pelo Espírito Santo, aquele que é o nosso Consolador e que está sempre conosco. Que Deus nos abençoe e que a gente possa celebrar com muita alegria esse domingo de Pentecostes. Amém? Nós queremos nos colocar em oração na presença de Deus, pedindo que esse Espírito Santo também esteja soprando e animando aqueles que estão doentes, aqueles que estão acamados, que estão sozinhos, que estão em crise. Eu convido você a se unir comigo em oração, em clamor a Deus. Bondoso e amado Deus, em nome de Jesus, nós queremos receber esse sopro do Teu Espírito, esse Espírito que sopra vida, que sopra confiança, que sopra amor sobre as nossas vidas, Senhor. Nesse Espírito nós queremos caminhar e confiar, Senhor, de que Tu estás conosco e que a Tua obra redentora se completou em Cristo Jesus. E nós então podemos nos reconhecer pecadores, saber que a Tua justiça, Senhor, foi feita e que nós passamos da morte para a vida por causa de Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Ti. Senhor, que notícia maravilhosa, que a gente possa se comprometer com essa notícia e anunciar para aqueles que ainda não a conhecem, Senhor. Nós queremos também Te pedir por aqueles que estão doentes, por aquelas pessoas que precisam, Senhor, desse sopro de ânimo e de vida, sobre a sua situação, sobre a sua doença, Senhor. Nós pedimos pelo Marcos Finder, que se recupera, Senhor, de procedimentos cirúrgicos, também do Marcos Dreves, Senhor, que está fazendo um tratamento, lutando contra um câncer. Deus, tem misericórdia deles, das suas famílias, que a Tua graça, a Tua paz estejam sobre eles. Pedimos também, Senhor, por cada família enlutada, aqueles que perderam seus familiares para a Covid ou por outras doenças, Senhor. Nesse tempo que nós não podemos receber abraços que nos consolam, que nos confortam de outras pessoas, Deus, que essas famílias possam ser abraçadas por Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, e que eles possam sentir esse conforto e consolo que só Tu podes oferecer, Jesus. Nós Te pedimos por essa situação de pandemia, que Tu estejas nos livrando desse vírus, Senhor, que a vacina possa chegar logo para todas as pessoas e a gente possa retomar então a nossa rotina, as nossas atividades, Deus. É o que nós desejamos do nosso coração, do fundo do nosso coração. Nós Te pedimos, Senhor, intervém, tem misericórdia. Nós colocamos tudo aquilo que a gente traz em nosso coração, Senhor. Tu conhece cada pedido, cada súplica. E a gente quer colocar na Tua presença também, orando conforme Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Nós queremos ainda cantar um hino, rogando pelo cuidado de Deus sobre nós. Eu convido você a me acompanhar nesse louvor. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. Caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Que o Senhor possa te guardar na palma da sua mão e te proteger todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz, hoje e por todo sempre. Vamos na graça e na paz do Senhor Jesus e o sirvamos com muita alegria. Feliz Pentecostes!